Olá, bem-vindo ao trabalho Uma proposta híbrida e sustentável para projetos de inclusão social, inovação decorrente dos tempos pandêmicos. Meu nome é Cláudia Amigo, eu trabalho há mais de 25 anos no ensino superior, tenho mestrado em informática, graduação em matemática e especialização em EAD e novas tecnologias educacionais. Fazendo uma breve contextualização do cenário vivenciado, a gente sabe que, através do isolamento social, houve uma necessidade de adaptação imediata de várias áreas para o formato online. E isso aconteceu na educação formal e não formal. A gente sabe que essa possibilidade de manter o contato com os alunos, nesse caso, ocorreu por conta do avanço das tecnologias digitais da informação e comunicação. E nesse cenário, a gente teve vários desafios, como desde competência digital de professores e alunos, a conectividade e equipamento. Isso em projetos de inclusão social ainda foi bem maior, porque as ações não envolviam só essa parte, mas também a necessidade de soluções tecnológicas sustentáveis, né? Porque a gente sabe que o orçamento ele é mais ainda reduzido. Então, o objetivo dessa pesquisa é relatar o processo de implantação de uma solução sustentável para a formação continuada do Instituto Paz e Vida, na fase do isolamento social, mas também apresentar uma proposta híbrida como resposta mais adequada às experiências decorrentes dos desafios enfrentados. O tema é relevante porque vai mostrar o potencial da mediação tecnológica e do ensino híbrido para projetos de inclusão social. A metodologia utilizada foi a seguinte: uma pesquisa do tipo qualitativa exploratória. Como método de pesquisa, utilizou-se referenciais bibliográficos que deram suporte teórico para o entendimento de conceitos como inclusão, competência digital, EAD, ensino híbrido, inovação e ferramentas digitais. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas com perguntas abertas aos professores voluntários e direção. A partir dos dados coletados, foi realizada a análise dos dados. Lembrando que a todo momento o processo ele foi monitorado para nortear as ações e os ajustes. Dentro da perspectiva teórica, vale ressaltar que projetos de inclusão digital já era uma demanda. E a inclusão digital, depois dessa pandemia, precisa ser encarada como uma política pública estratégica, visto que a exclusão digital é ou será causa de exclusão social. Um outro ponto também é a questão de não dissociar a inclusão social do mundo tecnológico, porque hoje a gente tem inúmeras ferramentas digitais que podem dar suporte ao ensino e aprendizagem. E esses recursos, eles não podem ser excluídos dos projetos sociais, porque é uma forma de comunicação e acesso à informação. Um outro ponto também explorado nesse projeto foi a questão da educação à distância e o ensino híbrido, porque quando a gente fala de educação não formal, a gente precisa entender que ela também pode ser flexível, híbrida, digital, ativa e diversificada. Partindo então para os resultados e discussões, nós vamos apresentar os 3 momentos vivenciados. A primeira etapa foi o uso do WhatsApp, a segunda partimos para o Google Classroom, porque foi a questão de você ofertar um ambiente virtual de aprendizagem, e o terceiro foi o Google Site. E aí a gente vai fazer um comparativo entre essas ações. Bom, a etapa do WhatsApp, ela foi de imediata criada para manter a comunicação com os pais e alunos. Em paralelo, os professores voluntários passaram a gravar vídeos e disponibilizar conteúdos. E as tarefas também eram postadas no grupo de alunos e esses alunos respondiam por áudios. Bom, nesse momento, qual foi o problema enfrentado?
Na opinião dos professores voluntários, era insatisfatório quanto ao processo de acompanhar a realização das tarefas, bem como controlar a aprendizagem dos alunos. Então, foi um recurso utilizado para agrupar e manter a comunicação. Mas quanto ao processo de ensino e aprendizagem, o professor ele ainda não estava no controle da situação. Bom, partiu-se então para a construção da sala de aula virtual através do Google Classroom, ou seja, a segunda etapa. Nessa segunda etapa, além do conteúdo apresentado no Google Classroom, existia o link do Google Meet para as reuniões momentos síncronos e as tarefas que foram utilizadas, o recurso do Google Form para que o aluno fizesse. Ou seja, você ia ter os momentos síncronos, assíncronos, você iria ter a tarefa, o controle da tarefa. No entanto, nós nos esbarramos com a dificuldade de acesso ao ambiente, ou por questões relacionadas ao e-mail, ou porque dava problema no celular, ou seja, era uma ferramenta adequada, mas que precisava de um suporte muito maior e muitos alunos começaram a ficar desanimados porque não estavam conseguindo acessar esse ambiente. Então, outro recurso surgiu para resolver essa questão. A terceira etapa foi utilizar o Google Site para a construção desse ambiente. Então, aqui nessa tela, a gente vai ver o site e depois o link que levava para outra página na qual eles tinham disponibilizados as aulas. Fazendo uma síntese das etapas, a gente pode dizer que no primeiro momento o foco foi criar o quê? Grupos no WhatsApp para manter o contato com os alunos. No segundo momento, o foco foi impedir a desistência dos pais. Então, nos esbarramos com problemas sociais, emocionais e tecnológicos, e foi então que partimos em busca de outra solução. Então, no terceiro momento, quando partimos para o uso do Google Site, quais foram os resultados? Conseguimos melhor adaptação dos alunos, a ferramenta facilitou o acesso ao conteúdo assíncrono e permaneceu o uso do Google Meet para encontros síncronos, e no WhatsApp a gente conseguia também se comunicar com esses alunos. Bem, então a gente pode dizer que o ponto de equilíbrio foi encontrado com a implementação do Google Site. A gente teve todo o retorno dos professores voluntários quanto à questão da facilidade do acesso, da realização das atividades. Então, através do monitoramento das atividades, é que foi possível realizar um comparativo no intervalo de 2 semanas do projeto funcionando via Google Classroom e via Google Site. Desse lado, observe que é o relatório obtido através do Google Classroom. Observe que, basicamente, todas as atividades estão pendentes. Já em relação ao Google Site, quando a gente vai tirar o relatório das atividades realizadas pelo Google Site, o acesso, você já observa a maior participação dos alunos. Então, a proposta agora é potencializar a prática no presencial, onde os encontros vão incentivar o aluno ao diálogo, a interação e a colaboração, e no ambiente virtual, ter a flexibilidade de acesso e uso de recursos digitais para atividades que promovam maior engajamento, visto que a tecnologia é a linguagem mais adequada ao público em questão, que são crianças e adolescentes. Bom, obrigada, atenção de vocês, e segue aí meu contato.